Olá, uma excelente noite para você. Tá no ar, tá começando mais uma edição do News 19 horas. A partir de agora, eu, Rafael Algarte, vou te fazer companhia numa quarta-feira que é daquelas. É muita coisa acontecendo e, obviamente, nós separamos aquilo que é importante para você ficar sabendo aqui na tela da Record News. A gente vai começar com um caso que nós separamos. É a polícia tentando identificar um assaltante que matou uma jovem de 20 anos em Hortolândia, que fica interior de São Paulo. Ela estava esperando o ônibus, está vendo ela aqui parada, ó? A rua completamente vazia por volta das 6h30 da manhã, logo no comecinho do dia. Um motociclista, ali naquele momento, ela não percebeu qualquer ato que chamasse mais atenção e ela não se sente acuada e nem assustada. Pode soltar essa imagem. Você vai ver o motociclista passando por ela e a câmera é rápida que vai seguindo ele. Aí ele pega, volta e parece que ele vai solicitar uma informação. Mas é exatamente o contrário que ele vai fazer. Ele se aproxima, já nesse primeiro contato, ele saca a arma para pegar justamente o celular dela. Essa mulher, essa jovem, ela vai reagir num outro momento que ele deixa o aparelho cair. E nesse momento ela vai tentar pegar. Obviamente, ele é armado e também apavorado, quando ela vai se aproximar aqui da motocicleta, ele arrasta ela na sequência. Olha pelo outro ângulo, ela cai. Quando ela cai, ela derruba a moto junto com ele. Ele está com a arma na mão e atira 3 vezes. Ela depois, ainda ferida, sai correndo, pedindo socorro e ajuda. Ela foi socorrida por uma pessoa que mora nessa região, que percebeu o que tinha acontecido. O criminoso ainda vai atrás dela. Vou repetir, ele atirou nela 3 vezes. Parte dos ferimentos, eles ficam ali na região da cabeça. Ela não resistiu e a polícia agora, com essa imagem da câmera de segurança, tenta fazer essa identificação o mais rápido possível. Hoje nós ouvimos os colegas, os amigos dessa moça, todos eles desesperados e sem acreditar no que tinha acontecido. E bobinas de aço que eram carregadas por um caminhão rolaram no morro e quase atingiram as pessoas que estavam numa via bem baixa, um desnível significativo ali. E uma imagem da câmera, que parece inclusive da prefeitura, isso aconteceu numa rodovia que dá acesso aí, passa na Dutra, aquele ponto ali da região de Taubaté. Quando você vai perceber junto comigo que essa carreta tomba, as bobinas vêm desse barranco descendo e já indo atrás das pessoas que passavam por ali. Pode soltar. Você vai ver aqui no canto, olha o caminhão virando. As bobinas dessa altura aqui, elas vão descendo, quem estava ali atrás, olha os carros passando. O pessoal sai correndo, desesperado, parece cena de filme. Tanto os motociclistas, olha o poste aqui sendo atingido no canto, tá vendo? 3, pelo menos, foram danificados e essas imagens que você já vê na sequência, elas foram registradas pelas pessoas que passavam ali. É um baita de um prejuízo que é financeiro, arrumar a fiação, mas a parte que é mais importante é que ninguém ficou ferido nesse acidente que acontece em Taubaté. Olha a imagem mais uma vez, as bobinas descendo e elas entram nessa rua com tudo, desespero quando o semáforo abre, os motociclistas e também os carros. Mas estão todos bem. E o motorista de um Porsche, que é avaliado ali na casa de R$500 mil, perdeu o controle do carro e bateu no muro em São Paulo. E essa história, ela fica pior com o passar ali dos segundos, porque é um acidente tão rápido. Pode soltar, você vai ver o Porsche saindo daqui, ó. Ele vem, atravessa a calçada e bate lá. Mas é uma baita de uma pancada. Depois que ele percebe o que fez, ele abandona esse carro. O motorista sai, tira o cinto e vai embora como se nada tivesse acontecido. Você percebe que o sinal está fechado, era madrugada. Para o cara que está nessa velocidade, obviamente, sinal fechado é só um detalhe. A polícia isolou esse local e fez buscas para tentar achar esse condutor. Ali ninguém ficou ferido, isso também é extremamente importante. A polícia está tentando encontrar esse rapaz, que há uma suspeita imensa que ele estava embriagado, deixou o carro ali e depois ia atrás com o advogado para tentar resolver e recuperar o carro. Um adolescente de 14 anos pegou o carro do avô, que estava em casa dormindo, e causou 2 acidentes, um na sequência. Ele mal conseguiu se mover ali na rua. Você vai ver nessa imagem, esse é o carro. Pode soltar. Ele vai vir numa marcha ré, mas vai entrar com tudo. Essa parte de trás é um posto de saúde que tem um desnível. O carro ficou preso entre as rodas. Ele bate, mas antes disso, aquela primeira imagem, ele tinha batido na porta de uma empresa e aí ele volta com tudo, depois tenta fazer esse movimento, que foi quando ele entrou de ré nesse postinho de saúde que fica em Piraju, que é interior de São Paulo. Como eu te falei, ele ficou preso com as rodas, né? A polícia foi acionada porque é uma barulheira imensa ali que aconteceu. Olha aí, ó, o desnível, e depois que o carro entra ali é guincho para tirar, não vai ter outra maneira.
A polícia foi acionada, o rapaz levado para a delegacia, o avô foi lá para buscar o carro de volta, danificado, amassado, com a roda torta. O menino foi ouvido e liberado. O atendimento ao posto de saúde, que também não foi interrompido. Apesar do estrago, isolaram a área, mas quem tinha sua consulta marcada não teve também nenhum prejuízo. E mais uma mulher foi vítima de feminicídio, dessa vez num condomínio, na zona sul de São Paulo. O principal suspeito é o companheiro dela. Ele acabou sendo preso. A mulher foi encontrada morta na escada de emergência no prédio onde morava na região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Os moradores do condomínio acionaram os bombeiros após perceberem o que acreditavam ser um incêndio num dos apartamentos. Ao deixar o prédio pelas escadas de emergência, os moradores encontraram a mulher já sem vida e com marcas de agressões. A polícia ainda tenta entender o que aconteceu. O hidrante de um dos andares foi acionado, o que provocou uma enxurrada. O principal suspeito de ter cometido o crime era companheiro da vítima. Ele fugiu do local com o filho pequeno logo após o ataque, mas foi localizado pela polícia na casa do pai dele, onde acabou preso. Um avião da FAB caiu durante um voo de treinamento que aconteceu em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Você está vendo as imagens desses destroços da aeronave A-29, que é um super tucano da Esquadrilha da Fumaça. Esse avião caiu numa área rural durante o treinamento. O piloto conseguiu se ejetar, está fora de perigo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, vai apurar o motivo desse choque entre as aeronaves. A Justiça do Rio de Janeiro tornou o rapper Oruan e também um amigo dele réus por tentativa de homicídio. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do próprio estado. Essa denúncia foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruan, e um amigo dele. Os dois teriam atentado contra a vida de um delegado e um agente durante uma tentativa de apreensão de um menor de idade procurado por tráfico e roubo. Segundo a investigação, o rapper e os amigos jogaram pedras nos policiais que faziam essa operação. Um laudo da Polícia Civil identificou 7 pedras que teriam sido usadas no dia. Uma delas pesando cerca de 5 quilos, que tem um potencial de causar ferimentos graves. Oruan se entregou na última terça-feira e está preso em Bangu. A defesa dele ainda não se pronunciou. No litoral norte de São Paulo, os ventos fortes arrancaram os telhados. O morador acordou bem cedo, ouviu o barulho, aquele vento muito intenso, pegou o celular e começou a gravar. Isso aconteceu em Bertioga. Esse telhado dessa casa, ele vai passando pelo terreno que fica aqui no meio e vai atingir essa outra residência que está com essa sacada de vidro. O impacto quebra, inclusive, parte dessa estrutura. Pode soltar. Você vai ver levantando, mas vai o telhado inteiro, parece uma folha de papel. Olha isso aí, ó. É inacreditável. Ele só não cai na outra casa porque viu que ele ficou pendurado entre os fios? Apesar desse prejuízo que você está vendo, ninguém ficou ferido, era bem comecinho do dia, o pessoal estava em casa ainda. Os ventos chegaram a bater 75 quilômetros por hora. Uma escola e um supermercado também tiveram problemas no telhado e nós acompanhávamos ali, fazíamos essa apuração. Parte da cidade passou quase 20 horas sem energia elétrica. Mas uma baita de uma imagem. Olha, se está alguém ali na rua, mesmo que o telhado não caia inteiro, a pessoa, a gente sabe que esses destroços, pedaços, eles atingem numa velocidade que é impressionante num vento como esse, pode ser fatal. Mas está todo mundo bem. Hoje o dia foi marcado por uma geada e um frio intenso de Minas Gerais. A gente tem umas imagens lá para te mostrar, na cidade de Maria da Fé. Você consegue perceber essa área coberta de gelo, né? Nem parece que é a imagem nossa aqui do Brasil. É um tapetão branco. A queda nos termômetros na região já era prevista. A gente falava disso aqui desde a semana passada também. No alto da Serra da Mantiqueira, em Monte Verde, na divisa com o estado de São Paulo, os termômetros de uma estação local chegaram a registrar 2,6 graus negativos. De acordo com o clima-tempo, esse deve ser o dia mais gelado da semana. Apesar de ser bem repentino, o fenômeno não é classificado como uma onda de frio, já que seriam necessários ali pelo menos 5 dias consecutivos com as temperaturas 5 graus Celsius abaixo da média, o que não vai acontecer, pelo menos a previsão de agora, desse momento. O IMET emitiu um alerta de baixa umidade para hoje, em parte dessa região. Os índices devem variar entre 20% e 30% com um risco potencial à saúde, umidade lá embaixo.
A inflação do aluguel recuou pelo terceiro mês consecutivo. Em julho, por exemplo, essa variação do Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como IGPM, ela foi negativa, bateu ali 0,77%. Com essa queda, o indicador responsável pela atualização da maior parte dos contratos de aluguel agora soma quase 3% em 12 meses. Esse é o menor patamar desde junho do ano passado. Em 2025, o IGPM está acumulando uma queda que é de 1,7%. A gente vai mostrar agora para você um dado que é importante, porque o presidente americano assinou hoje, você viu aqui na nossa programação, um dado que envolve o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. A gente separou uma tela para verificar quais são os produtos nesse instante que, de acordo com o decreto do presidente, eles então serão tarifados, mas numa porcentagem ali, digamos que não vai chegar naquele 50%. A expectativa é que na sexta-feira, essa lista toda, nós já tínhamos 10%, o valor que foi anunciado, e mais ali 40%. Totaliza então 50%. O que eu vou te mostrar nesse primeiro momento é a lista divulgada onde essa taxação não será aplicada. Então vamos começar nos artigos de aeronaves. Como a gente fala de aeronaves civis, a gente fala de subconjuntos e também dos motores, além de peças específicas. A Embraer estava super atenta em relação a essa possibilidade. Hoje, naquele comitê do Senado brasileiro, que eles estiveram lá no Senado americano para conversar com os congressistas, foram questionados se a Embraer em algum momento foi citada, se seria cobrado ou não. Já tivemos uma resposta em relação a isso. A tarifa de 50% aqui não será aplicada. Temos esses veículos e peças específicas. Estamos falando de carros de passeios, SUVs, vans e também minivans. Produtos de ferro, aço, alumínio e cobre. Quando a gente falava do aço e alumínio, a primeira conversa em relação a essas tarifas, esses eram os dois pontos, os primeiros, que foram verificados e também já trabalhávamos aqui como o governo brasileiro poderia negociar isso aqui. Então, nesse caso, a tarifa também não será aplicada. Fertilizantes, aqueles que são utilizados amplamente aqui no Brasil e também comercializados. Produtos agrícolas e de madeira, ali é uma gama maior e também muito mais específica, mais robusta. Nós temos metais, minerais específicos. Bora para a nossa próxima tela, porque a gente vai ter a continuidade disso aqui. Energia e também produtos energéticos estão fora. Esses bens retornados aos Estados Unidos. O que é isso aqui, Rafael? É justamente aquele produto que sai dos Estados Unidos, ele vai para um outro ponto, uma outra localidade, nesse caso um país, e ele tem o seu conserto realizado e volta para os Estados Unidos. Não fazia nenhum tipo de sentido ter esse tipo de cobrança, então entra nessa lista sem tarifação de 50%. Nós temos os bens em trânsito, que também entram nesse movimento. Bem, trânsito é aquele container com um produto específico que já está a caminho dos Estados Unidos. Como o processo ele já começou, como diz o próprio nome, está em trânsito, a tarifa para esse momento, para esse bem, não vai ser realizada. Nós temos os produtos de uso pessoal. Você foi lá, viajou, comprou alguma coisa e volta para os Estados Unidos. Uma compra de uma empresa brasileira. Isso não será tarifado, desde que esteja ali na sua mala, na sua bagagem. Temos os donativos e também materiais informativos. São aquelas doações que são feitas, realizadas e também aqueles bens que são encaminhados para qualquer tipo de doação. A gente vai para a nossa próxima tela. Só antes de chegar nesse assunto, você percebeu ali o número? Essa lista é imensa de itens que não serão tarifados em 50%. O número exato é 694. Aqui a gente olha então quais são as commodities taxadas. Essas daqui entram na tarifação de 50% de acordo com um documento hoje divulgado. É o caso do nosso café. Os Estados Unidos consomem muito essa produção. O Brasil é um baita de um produtor do café. E aqui nós temos na casa desse valor em relação àquilo que foi comercializado pelos Estados Unidos, batendo em 2024 na casa de 2 bilhões. Isso é muita coisa, você consegue entender como os americanos consomem o nosso café. E lá eles vão sentir essa diferença se isso não fosse negociado e também alterado. No caso da carne bovina, nós vamos chegar só em 2024, vendemos 1,6 bilhão. E a gente olha para os Estados Unidos, o Brasil, obviamente, é um grande exportador. Mas eles compram também da Austrália, compram também do México, são também mercados que são importantes. Então, talvez eles tentem desviar para essa
essas outras localidades. As frutas, 1,2 bilhão. Ali naquela primeira tabela que eu te mostrei, algumas frutas elas entram, mas, por exemplo, a laranja, com suco de laranja, mas muitas outras também ficaram de fora. Esse é um problema, te mostramos aqui em entrevistas, que algumas podem até apodrecer, porque não vai ser o suficiente para escoar. O mercado brasileiro não tem demanda o suficiente para isso. E o cacau, só em 2024 comercializamos 72,7 milhões. Tá aí as commodities taxadas e naquelas duas primeiras telas, de acordo com aquilo que é divulgado nesse momento, não serão tarifadas em 50%. Ainda é coisa e o governo ainda precisa negociar. E o governo de Donald Trump sancionou hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a lei que é muito específica, que é Magnitsky. Essa medida ela é aplicada, em geral, àqueles acusados de corrupção, corrupção grave, violações de direitos humanos. A gente vai para Brasília, agora falar com a repórter Ruth Moraes, do portal R7, que tem os detalhes para saber como repercutiu essa decisão. Lembrando que o STF está em recesso. E também havia essa dúvida se o ministro iria se posicionar. Parece que isso acontece ao longo da semana, né, Ruth? Pois é, Algarte, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Até o momento, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não se manifestou sobre a aplicação da lei Magnitsky contra ele por parte aqui dos Estados Unidos. A expectativa, de acordo com a apuração do portal R7, é de que Moraes, ao lado de outros ministros do Supremo, se manifestem nesta sexta-feira, dia 1º, quando o Supremo retorna do recesso do Poder Judiciário. Mas há alguns minutos, o STF, enquanto instituição, publicou uma nota aqui manifestando solidariedade ao ministro e afirmando que a corte não vai se desviar do seu papel, que é de fazer cumprir a Constituição brasileira. Só para a gente entender, essa medida, essa lei, ela é uma sanção econômica que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição do alvo da sanção aqui, da proibição dessa pessoa de entrar aqui nos Estados Unidos. A lei é aplicada, no geral, contra acusados de corrupção ou de graves violações dos direitos humanos. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, acusou o ministro Alexandre de Moraes de ser o responsável por uma campanha opressora de censura, por prisões arbitrárias que violam os direitos humanos e de perseguições políticas. De acordo com o governo americano, o ministro é uma das pessoas mais poderosas do Brasil e teria investigado, acusado e reprimido pessoas que fizeram discursos protegidos pela Constituição americana. Eles alegam que Moraes minou o direito da liberdade de expressão de americanos e brasileiros e que o ministro mirou em suas decisões opositores, jornalistas, jornais, plataformas de redes sociais americanas e também empresas americanas. Apesar da lei tratar apenas sobre sanções aqui econômicas, o ministro não possui bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. Além disso, o visto dele está vencido há mais de 2 anos. E mesmo com essas sanções contra Moraes, o ministro descarta adiar aqui o julgamento na primeira turma do STF sobre o processo da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que está marcado para acontecer em setembro, processo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos réus. O andamento normal deste processo, a manutenção deste andamento do processo, é uma resposta aqui às pressões que vêm sendo feitas pelos Estados Unidos contra essa ação aqui, que tem o ex-presidente como um dos réus. O presidente americano, Donald Trump, só para a gente lembrar, ele já chegou a chamar recentemente essa ação judicial como uma caça às bruxas, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Algarte. Ruth, tem um ponto importante que agora envolve o presidente Lula, que convocou, inclusive, às pressas, uma reunião com os ministros no Palácio do Planalto, depois dessa oficialização das tarifas de 50%. Nós acabamos, inclusive, de mostrar isso aqui no telão, aquelas que foram escolhidas e também selecionadas entre os produtos brasileiros que são exportados para os americanos. Já começou esse encontro, Ruth? Tem alguma atualização de quem foi até lá? Pois é, o encontro começou há mais de 1 hora, mas a informação que a gente tem aqui da nossa equipe é de que o ministro Fernando Haddad da Fazenda saiu há pouco ali do Palácio do Planalto sem falar com a imprensa. Além dele, participaram desta reunião os ministros Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O presidente americano Donald Trump, só para a gente lembrar, assinou
determinou mais cedo uma ordem executiva que taxa em mais aqui 40% os produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos, chegando ao patamar de 50% de alíquota, tendo em vista que no início deste ano os Estados Unidos taxaram o Brasil em 10%. O Brasil e outros países também. A norma passa a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 6 de agosto. O decreto, no entanto, possui uma lista com quase 700 exceções, ou seja, produtos que não entrarão nessa alíquota de 50%. E essa lista inclui itens como suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro. Mas commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os Estados Unidos, a exemplo da carne bovina, do café e do cacau, não foram incluídos na lista de exceções, portanto, devem receber essa taxação de 50%. Isso chamou a atenção de especialistas ouvidos pelo portal R7, uma vez que os Estados Unidos não produzem aqui itens como o cacau e o café. E, além disso, ontem a Casa Branca tinha indicado que esses itens poderiam ser isentos, né? O que não se concretizou. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria apontou que essa alíquota pode gerar perdas econômicas de mais de 17 bilhões de reais para o Brasil. E mais cedo, o presidente Lula comentou brevemente o tarifaço de Trump durante a sanção de uma lei no Palácio do Planalto. Lula disse que iria sair às pressas do evento para defender a soberania do povo brasileiro em virtude das sanções americanas. Nos últimos dias, ministros do governo vêm avaliado possibilidades aqui para reabrir o diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos. Uma das possibilidades seria uma ligação entre o presidente brasileiro e o presidente americano. Interlocutores do Planalto alegam que Lula estaria de fato disposto a ligar para Trump desde que o próprio presidente americano atendesse o telefone. Só para a gente finalizar, retorna hoje ao Brasil um grupo de parlamentares brasileiros composto por 8 senadores que estava nos Estados Unidos para negociar ali, de alguma forma, abrir o diálogo com parlamentares americanos relacionado aqui a esse assunto das tarifas, né? Eles concederam uma entrevista nesta manhã nos Estados Unidos e afirmaram que eles conseguiram distensionar a relação entre os dois países. Além disso, que é avaliado ainda um encontro presencial entre Lula e Trump ali nos Estados Unidos, mas até o momento não há qualquer confirmação de que isso vá acontecer de fato e nenhuma previsão para que isso aconteça. Algarte, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações. É uma quarta-feira daquelas e que a cada minuto a gente tem ali a taxa do Banco Central, acompanhamos a lei Magnitsky e os seus contornos, tentando explicar isso. Vamos fazer, inclusive, isso daqui a alguns minutos. E exatamente como o governo brasileiro tenta se encontrar nessa nova lista que foi divulgada, trouxe um mínimo de um respiro em relação a alguns pontos, mas em outras questões elas precisam ser trabalhadas o mais rápido possível. Ganhamos alguns dias a mais. Vamos ver se vai ser o suficiente, mas será difícil. Bom trabalho por aí, boa apuração. Até mais, Ruth. E justamente sobre a aplicação da lei Magnitsky pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nós vamos entender exatamente o que trata essa lei, a sanção que pode ser aplicada e os impactos disso. Como a gente olha para o detalhe, explica para você que está me acompanhando nesse momento, entender o que pode ser feito, qual tipo de sanção, digamos assim, que o ministro sofre nesse momento através daquilo que foi definido pelo governo americano. Para isso, eu vou conversar com a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Natália Figerman. Professora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael, um prazer estar contigo novamente. Professora, eu quero de fato usar todo o seu conhecimento para explicar para quem está em casa, porque eu acho que é importante a gente começar realmente pelo literal. O que é essa lei, do que ela se trata? Minha primeira pergunta é de fato entendê-la, o que significa essa lei e como ela vai ser aplicada ao ministro da Suprema Corte aqui no Brasil. Olha, Rafael, essa lei ela vai surgir em 2012, né, ainda durante o governo Obama, e o nome dela é inspirado num caso de um político russo que vai denunciar casos de corrupção dentro da Rússia e violação de direitos humanos. E, a partir daí, os Estados Unidos vai criar essa lei com o objetivo, inicialmente, somente de sancionar indivíduos russos, né, envolvidos em corrupção ou que violaram direitos humanos. Em 2016, essa lei passa por uma, vamos dizer assim, ampliação, né? Ela deixa de se limitar aos russos e passa a expandir para qualquer indivíduo de outra nacionalidade que tenha atuado dentro de um caso de corrupção
ou de violação dos direitos humanos. E me parece que, nesse momento, a gente tem uma segunda expansão dessa lei. Por quê? Porque o caso do ministro Alexandre de Moraes não se encaixa dentro, vamos dizer, de corrupção, né? Ele não foi acusado de corrupção, tampouco está sendo acusado de violar os direitos humanos de qualquer indivíduo. Na verdade, o que ele tem feito é o seu trabalho enquanto juiz do Supremo Tribunal Federal. E essa lei foi aplicada para ele. Então, a gente está tendo uma modificação na interpretação dessa lei pelo governo norte-americano. Agora, o que significa isso para Alexandre de Moraes? Significa que, se Alexandre de Moraes tem conta nos Estados Unidos ou uma conta internacional no Brasil em dólar, tem algum imóvel dentro dos Estados Unidos ou negocia diretamente com alguma empresa norte-americana, ele vai ser impedido de mexer em qualquer desses, vamos dizer assim, desses imóveis. Isso vai impactar nas suas contas nacionais? Olha, embora seja tipificado, né, que algumas contas nacionais, da qual ele detém cartões como Visa, Mastercard, pode ser impactado, o que a gente tem visto é que, quando essa lei foi aplicada para juízes, né, da Rússia e também da Venezuela, eles continuaram mantendo as suas contas nacionais na Venezuela e na Rússia, respectivamente, e conseguindo realizar os pagamentos e as suas atividades financeiras localmente. Então, embora a lei tenha previsto isso, o que nós vimos é que a sua aplicabilidade nos casos nos quais ela já foi realizada, nem sempre tem tido essa mesma consequência. Professora, quando a gente olha um movimento como esse e as consequências, como a senhora explicou muito bem, nós estamos falando de um tipo de sanção através dessa lei que tem um prazo de vigência, ou o ministro, nesse momento, ele sempre estará sujeito, a partir de agora, a não ser que um outro presidente faça qualquer tipo de alteração, ao que foi afirmado e também definido pelo Donald Trump? A partir de agora ele estará sujeito a essa lei, né? E isso tem que ser revogado por um outro presidente ou por próprio Donald Trump. Sabemos que temos um presidente hoje na Casa Branca que tem a capacidade de mudar de opinião muito rapidamente. Então, vimos isso hoje com o tarifaço, né? Embora muitas tarifas estejam previstas, muitas também foram isentas, né? Tivemos mais de 700 produtos que foram isentos, como vocês mesmos estavam tratando na notícia anterior. Então, isso complica a vida do Alexandre de Moraes? Complica, mas o que eu acredito que a gente deveria questionar é o fato de os Estados Unidos utilizarem de uma lei que se tratava para indivíduos que são acusados de corrupção e violam os direitos humanos e utilizarem para indivíduos que não fizeram, né, nenhum tipo de corrupção ou violação de direitos humanos. Isso coloca qualquer, vamos dizer assim, indivíduo que busque enfrentar os Estados Unidos ou que não esteja aí de acordo com o gosto de Donald Trump em risco potencial, porque pode ser usado para qualquer figura pública importante de qualquer nação. A partir também desse instante e dessa confirmação que tivemos hoje, é possível que o juiz brasileiro consiga, em algum tribunal, algum tipo de instância internacional, seja ela qual for, que alguma medida possa favorecê-lo e mudar essa decisão de hoje? Ou dificilmente teremos qualquer tipo de alternância naquilo que foi decidido nos Estados Unidos? Olha, excelente pergunta, Rafael. Infelizmente, né, os tribunais internacionais que a gente tem, eu não conheço nenhum caso que isso foi revertido para o Tribunal Internacional que temos, né, tanto o Tribunal Penal como a Corte Internacional de Justiça, eles não tratam desses casos específicos, né, talvez poderia ser um mecanismo de arbitragem. Assim, sinceramente, eu não tenho o conhecimento suficiente do direito internacional
para ver o mecanismo. Mas o que eu percebo é que hoje os mecanismos do direito internacional eles estão muito fragilizados. Então a gente tem um cenário onde as organizações internacionais estão fragilizadas. Então até mesmo a OMC está fragilizada para o Brasil poder, vamos dizer assim, responder qualquer tarifa de Donald Trump. E todas as outras instituições internacionais e tribunais internacionais também passam por um processo de maior fragilidade, onde o respaldo e a competência dessas instituições estão em riscos, porque a gente tem cada vez mais países, como os Estados Unidos, mas outros países importantes do mundo, desrespeitando as normas internacionais. Então, a gente tem hoje um desmantelamento, de fato, daquelas normas internacionais como um todo, que foram criadas ali a partir de Bretton Woods. Então, fica muito complicada a gente buscar recorrer para qualquer instância internacional num cenário de tanta instabilidade das normas internacionais. Professora, eu acho importante a gente ressaltar, e a senhora falou isso em uma das suas respostas, dizendo que essa lei, ela justamente era voltada para pessoas que de alguma forma agrediam os direitos humanos, ou então casos graves de algum tipo de corrupção. Ela vem durante o período Obama, onde é sancionado, 2016, ela sofre uma reformulação e tem um âmbito global aberto. O que aconteceu hoje envolvendo um juiz da Suprema Corte Brasileira, a senhora acredita que pode abrir precedentes justamente para que outras pessoas, porque a gente tem que lembrar que no passado o líder da Chechênia sofreu esse tipo de sanção através dessa lei, das acusações que foram feitas, assim como o presidente do Paraguai, mas agora está falando de um juiz, de uma Suprema Corte de um país e que passa pelo mesmo processo. É quase uma tentativa de, ok, esse é o mecanismo que temos. Se não for como nós queremos, será dessa maneira. Olha, sem dúvidas, eu acho que esse é o grande perigo, porque abre precedente, sim, para outros indivíduos, né, e figuras públicas importantes de diversas instâncias, seja do judiciário, do legislativo, do executivo, e não somente do Brasil, mas de qualquer país que possa representar uma ameaça ou, vamos dizer assim, uma ameaça para o Donald Trump pessoalmente, mas não uma ameaça de fato para aquilo que a lei prevê, que seria alguém que esteja violando os direitos humanos ou atuando de maneira extremamente corrupta. Porque temos um caso aqui de um sujeito que é o Alexandre de Moraes, que é uma figura pública importante, é um juiz do Supremo Tribunal Federal e que não se encaixa em nenhuma das duas regras colocadas pela lei. Ele não está sendo acusado de nenhuma corrupção, né? Pelo que eu saiba, Alexandre de Moraes tem uma ficha limpa, vamos dizer, e tampouco violou os direitos humanos, né? Não realizou nenhuma violação grave de direitos humanos para estar colocado dentro dessa lei. Então, temos um precedente muito perigoso e esse precedente perigoso deveria estar sendo discutido, Rafael, não somente aqui no Brasil, mas eu acredito que em todo o mundo, né? Esse é um tema que deveria, sim, ser discutido pelas organizações internacionais, por mais frágeis que estejam, e pelas outras nações, porque as outras nações importantes do mundo também podem ver indivíduos da sua sociedade sofrendo as mesmas consequências. Professora, a partir de hoje, dessa quarta-feira, onde temos esse tipo de notícia, nós temos uma expectativa enorme em relação a uma possível negociação entre o governo brasileiro com as tarifas que nós falávamos aqui anteriormente. Elas entrariam em vigor na próxima sexta-feira. Temos agora um prazo maior, essa lista que foi divulgada de alguns itens, na verdade diversos, que não receberão essa tarifa de 50%, mas carne, café e tantos outros ainda passam por esse processo. A sinalização dessa sanção em relação ao ministro da Suprema Corte, na sua avaliação, mostra que o governo de Donald Trump ainda não está aberto o suficiente para ter uma negociação que possa beneficiar o Brasil? Olha, infelizmente, me parece que Donald Trump não está aberto o suficiente para sentar na mesa e negociar. Mas temos
setores dos Estados Unidos abertos e determinados em realizar negociação, né? O que nós vimos, por exemplo, no caso do suco de laranja, está muito relacionado ao fato da Johanna Foods ter entrado com um processo interno, né, um processo judiciário interno dentro dos Estados Unidos, questionando essa tarifa para o suco de laranja. Então, me parece que a negociação neste caso é uma negociação que vai além do governo, assim, vamos dizer assim, do Planalto, né, e da figura do presidente Lula, da figura de Donald Trump. É uma negociação que ela está acontecendo entre empresas e atendendo a interesses de empresas norte-americanas também, porque nós sabemos que das exportações brasileiras para os Estados Unidos, pelo menos 30% dessa exportação acontece intra-empresa, ou seja, é de uma empresa dos Estados Unidos que está no Brasil enviando produtos para uma empresa que está nos Estados Unidos. Então, muitas dessas empresas têm interesse de continuar esse processo de negociação junto com o governo brasileiro e junto com aqueles no governo norte-americano que parecem ter apresentado algum tipo de abertura para sentar à mesa e negociar. Então, acho que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. É importante, neste momento, que dentro do Brasil tente não ficar responsabilizando, né, o governante ou algum outro autor por essa situação. Essa situação é uma situação de cunho político, de interesse político do governo norte-americano, mas é uma situação também que o Donald Trump tem feito, né, esse tipo de chantagem com vários países do mundo. Hoje mesmo recebemos a informação sobre a Índia, né, a tarifa em relação à Índia também. Então, a União Europeia também teve aí que negociar. Então, essa instabilidade e esse tipo de bullying internacional é uma prática de Donald Trump que é necessária que, vamos dizer assim, todos os atores dentro da sociedade brasileira estejam preparados e unidos para fazer essa tratativa de uma maneira adequada e não entregar os pontos de uma vez. Me parece que o fato do Brasil não ter se submetido já de cara a Donald Trump fez com que a gente tivesse um resultado melhor do que esperado. Pode não ter, logicamente que a gente ainda tem um impacto grande, precisamos negociar mais? Precisamos, mas, né, as mobilizações que foram feitas no âmbito federal, junto com as indústrias nacionais, as empresas nacionais, as empresas norte-americanas, já atingiu algum resultado parcial, mas diria que esse resultado parcial não era esperado até 20 minutos atrás por ninguém da imprensa. Professora, queria muito agradecer o seu tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, explicar um pouco dessa lei, as consequências para o ministro brasileiro e também a gente, de alguma maneira, vai tentando esclarecer e tentando também, ao mesmo tempo, com quem nos acompanha, verificar o que pode ser feito a partir desse instante, como o governo brasileiro precisa agir e, sem sombra de dúvida, o mais rápido possível. Muito obrigado por falar conosco mais uma vez. Obrigada, Rafael. É um prazer. Boa noite. Boa noite. Até mais. O STF se manifestou em relação às sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o Supremo afirmou que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional. O que encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive ao ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o golpe de Estado. A nota também diz que, no âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previu o assassinato de autoridades públicas e que todas as decisões tomadas pelo relator do processo, elas foram confirmadas pelo colegiado competente. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e o julgamento justo. Encerra, dizendo que o tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste na Rússia hoje. E essas cenas aqui
Essa é uma delas, que aconteceu no centro cirúrgico. Pode soltar. É uma equipe médica segurando a maca e o paciente enquanto os tremores estavam acontecendo e a cirurgia era realizada. É absurdo, é assustador, obviamente. Mesmo com toda essa movimentação do solo, os profissionais eles mantiveram toda a calma, muito, enfim, preparados para, obviamente, ali a prioridade ao paciente. E continuaram esse procedimento até o fim. Esse vídeo foi publicado pelo ministro da Saúde da região e que fica muito próximo ao epicentro. Esse terremoto ainda deixou os leões marinhos apavorados ali com essa movimentação toda. Os abalos fizeram com que as rochas elas fossem caindo de um penhasco, perto do local onde os animais estavam. Eles mergulharam no mar ali buscando por um pouco mais de segurança. Esse vídeo foi gravado por um turista que estava em um passeio no navio. E esse terremoto, ele foi um dos mais fortes já registrados. Os efeitos, eles foram sentidos em outros países que ficam na região do Pacífico. Apesar disso, nós não temos nenhum relato de morte. O epicentro aconteceu em uma península no extremo leste da Rússia. Por lá, os tremores alcançaram a magnitude de 8,8. Esse já é considerado o terremoto mais forte a atingir a região em mais de 70 anos. No mundo, ele já está entre os 10 mais intensos já registrados. No topo da lista está um tremor que aconteceu no Chile de magnitude 9,5 em 1960. Os dois países ficam em uma área conhecida como Círculo do Fogo do Pacífico, que é propensa a esses fenômenos geológicos. No leste russo, os abalos provocaram um tsunami. As ondas chegaram a 4 metros, o que levou à retirada da população da região costeira. O movimento do solo também danificou edifícios e deixou feridos. Ainda teve a erupção de um vulcão que fica nas proximidades. Apesar de os dois eventos coincidirem, o Serviço Geofísico da Rússia não associou os fenômenos. E os efeitos do terremoto se espalharam para outros países, entre eles o próprio Chile, que emitiu um alerta vermelho para tsunami. Diante do risco, o governo determinou que os moradores do litoral buscassem abrigos no interior para se protegerem. O Japão, que viveu um desastre em 2011, também colocou o aviso para tsunami no nível mais elevado em algumas áreas. No país, as ondas já começaram a subir, mas sem causar danos ou vítimas. Autoridades emitiram ordens de evacuação para mais de 2 milhões de pessoas. No Havaí, arquipélago no Pacífico que pertence aos Estados Unidos, as sirenes tocaram diante do risco de tsunami. Uma testemunha registrou o momento em que barcos deixavam a costa da capital depois da sinalização. Nesse gráfico em time-lapse, dá para ver a movimentação das embarcações. Na ilha, as ondas chegaram perto dos 2 metros, mas depois o serviço local reduziu a intensidade do alerta e afirmou que não havia mais grande chance de tsunami na área. O mesmo aconteceu em outras áreas que tinham emitido avisos semelhantes, como a China, as Filipinas e Taiwan. Você vê agora imagens ao vivo do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, 18 graus lá nesse momento. Para sintonizar a Record News quando você estiver no Rio, a nossa câmera se movimentando e mostrando aí o trânsito ali que está pegando fogo, hein? Quando estiver no Rio, quiser assistir a Record News, pega o seu controle e aperta o canal 52 para ficar muitíssimo bem informado e acompanhar nossa programação de graça. E agora, os pais serão avisados se publicações feitas por jovens nas redes sociais, digamos que elas tiverem um padrão um pouco diferente. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou te contar essa história nos detalhes. É rápido, não sai daí. News 19 horas está de volta. Agora uma novidade para quem é pai ou mãe de menores de idade e que tem rede social. O TikTok anunciou hoje uma função que avisa os adultos quando os filhos fazem uma publicação e eles conseguem verificar mais fácil. Esse alerta ele vai ser enviado para aqueles que têm os perfis que são sincronizados com o do adolescente. Tem que ir lá mudar na configuração. Isso vale para a divulgação de vídeo, stories ou então uma foto. Também vai ser possível ter acesso às configurações na conta desses jovens. Agora,
papai e mamãe vão poder conferir se outras pessoas podem baixar ou republicar conteúdos que são postados pelos menores de idade. A liberação dessas ações só está disponível para adolescentes de 16 e 17 anos. Para quem tem entre 13 e 15 anos, o recurso é automaticamente ali desativado. Os responsáveis ainda vão poder bloquear as contas específicas para impedir a interação com os filhos. Tudo isso faz parte de uma sincronização familiar lançada há 5 anos para permitir o controle parental sobre o uso dessa plataforma pelos adolescentes. Para ativar essa função, basta você buscar ali no item na parte das configurações e privacidade. Ela precisa ser habilitada pelas 2 contas do pai, da mãe e também desse jovem. Agora a gente vai com imagens ao vivo lá de Minas, BH. Bora ver? Avenida do Contorno, mais quente que São Paulo, em 19 graus, mais quente até que o Rio. Para sintonizar a Record News em Belo Horizonte, é só colocar no canal 27 na sua TV aberta e acompanhar nossa programação de graça. E a cidade britânica de Birmingham se despede de Ozzy Osbourne. Eu vou para um rápido intervalo e vou te mostrar um pouco mais dessa despedida emocionante. Familiares e fãs fizeram hoje a última despedida a Ozzy Osbourne. As ruas de Birmingham, no Reino Unido, ficaram lotadas dos admiradores, aqueles que foram lá para ver de perto esse cortejo. A rota, ela passou por uma rua onde fica a casa em que o astro do heavy metal cresceu. No percurso, uma banda de artistas locais fez uma apresentação de despedida. Essa playlist incluiu Iron Man, clássico, né, que é do Black Sabbath, do qual o artista era o vocalista. A esposa dele também, que você está vendo, a Sharon Osbourne, e os filhos estavam presentes. Ozzy morreu na semana passada, aos 76 anos. Apenas 17 dias separaram a partida dele do último show que o britânico fez. Em 2019, ele havia sido diagnosticado com Parkinson. O cortejo terminou com um funeral privado para os familiares e também para os amigos. Essa edição do News 19 horas vai ficando por aqui. Lembrando que dá para rever essa edição na íntegra lá no YouTube da Record News. Fica ligadinho porque logo na sequência está chegando o programa Elas com a Bola. Até mais.